Seja bem-vindo ao podcast Sala Cheia. Professor José Soares, olá, seja bem-vindo ao Sala Cheia, este podcast onde procuro estar à conversa com pessoas que me ajudem aqui a refletir sobre o mundo da formação e da educação. E o senhor tem um percurso realmente interessante, porque vem do mundo académico, é professor catedrático de Fisiologia na Universidade do Porto, tem todo um passado de docência e também de investigação, mas, entretanto, sobretudo nos últimos anos, colecionou todo um outro leque de experiências, seja no mundo corporativo, onde vai trabalhando como consultor de várias empresas a nível daquilo que é a performance humana, seja no apoio a pilotos, desde logo o bem conhecido piloto português Miguel Oliveira, apoio este também ao que creio a nível da performance, e para além do mais, vai sendo uma presença assídua não só em eventos, onde, ao que julgo, faz procura fazer justamente esta ponte entre os atletas e aquilo que é a pessoa comum e as empresas, mas também vai aparecendo regularmente, enfim, na comunicação social. Teve inclusivamente um programa no Porto Canal e é autor de vários livros, nomeadamente o Reload, Menos Stress, Melhor Performance e o Start and Stop. Ora bem, tudo isto põe-no aqui numa posição privilegiada para justamente conversarmos um pouco sobre formação e educação e a ligação de todas estas áreas. E a primeira pergunta que eu tinha para lhe fazer é a seguinte: como é que surgiu esta segunda carreira? De onde é que isto vem? Muito bem, antes de mais, muito obrigado, Hugo, por me classificar como uma pessoa interessante que pode falar sobre educação, sobre educação e formação. Hugo, isto surgiu por diferentes razões, mas digamos que a principal está sempre muito ligada a uma coisa que me acompanha, que em inglês chama serendipity. Em português é uma palavra, quase uma cacofonia difícil de dizer, mas eu tenho uns encontros na minha vida que sem esperar nada de volta acabam por ser extremamente interessantes e mudam a minha vida em muitas coisas. E aconteceu-me também isto, ou seja, o que aconteceu é que eu estava sempre muito habituado a trabalhar, primeiro até do ponto de vista do académico, investigação, para fazer artigos, trabalhei com modelo animal durante muitos anos, essa era a minha vida. Depois comecei a trabalhar, obviamente, ao mesmo tempo com atletas. Depois, em 2004, 2005 talvez, comecei a me interessar por exercício em doença oncológica, particularmente exercício clínico, mas particularmente na doença oncológica. Portanto, comecei a trabalhar com pessoas de alta performance, comecei a trabalhar depois com pessoas de muito baixa performance, e em 2008 encontrei na praia, lá está a Serendipity, um sócio da Deloitte que me convidou informalmente, para ir lá fazer uma reunião interna na Deloitte e falar sobre o papel do stress e da fadiga na função cognitiva, na avaliação de risco, custo-benefício, etc., tomar decisão. Eu lá fui, nem sequer sabia o que era a Deloitte. Lá fui, aquilo foi uma experiência muito interessante, mas o que é que eu percebi? De imediato que aquilo que eu aprendi com os atletas, aquilo que eu aprendi com os doentes, mundo altamente performante, mundo de underperformance, que podia ser passado para o mundo corporativo. Portanto, normalmente o que acontece é que estes soft skills muitas vezes são baseados naquilo que é mais tradicional, que é a liderança, a motivação, a superação, etc., o trabalho em equipa, mas eu não é disso que eu gosto de falar, e comecei a perceber que podia fazer exatamente a mesma coisa que os atletas no mundo das empresas, ou seja, melhorar a performance das pessoas, torná-las um pouco mais equilibradas, não tanto numa perspectiva de performance, desculpem, não tanto numa perspectiva de saúde, ainda que depois do Covid, as coisas, ou durante o Covid, as coisas da saúde, particularmente da saúde mental, trabalhei imenso nessa área, e portanto também depois, ao fim e ao cabo, tive que falar um pouco sobre isso, mas o meu tema mais é a performance, e portanto comecei a trabalhar. E hoje eu acho que utilizo, digamos, neste momento até estou com uma equiparação a bolseiros sem vencimento na faculdade, portanto estou sem aulas na faculdade, para me dedicar completamente a isto, porque já me ocupa muito, muito, muito tempo. E depois também há o tema dos pilotos, que é uma área que eu gosto muito, aliás, depois de terminarmos esta nossa conversa, que o Hugo teve que adiar 3 ou 4 vezes por causa de uma reunião que eu tenho a seguir, é exatamente com um piloto, mas que está fora e está uma complicação. Portanto, eu tenho que ter alguma flexibilidade de horários e não tinha. Portanto, para dizer que... e porquê os pilotos? Os pilotos, por uma razão. Os pilotos são atletas que eu chamo cognitivos, ou seja, há de facto muito mais parecenças entre um piloto
e um CEO de uma empresa, ou entre um jogador de futebol e um CEO, um jogador de ténis, porque na realidade os atletas, os pilotos são fisicamente, a maior parte deles, muito bem preparados, mas aquilo que de facto faz a grande diferença é a cognição e, portanto, eu gosto mais dessa comparação. Muito bem. Já vamos então a um bocadinho essas coisas todas, mas eu antes gostava de lhe perguntar, enfim, está neste momento ligado à academia de forma um bocadinho mais em suspenso, mas o que a academia tem a trazer ao mundo, ao resto destes mundos onde se movimenta, nomeadamente ao mundo das empresas? Hugo, aquilo que eu me apercebo, ainda ontem acho que eu estava a ouvir um debate sobre estes temas da formação, etc., e estava a ouvir, e eu acho que que é sempre o mesmo problema, é que há um desfazamento muito grande entre o mundo académico e o mundo fora da universidade. Ou seja, o mundo académico, eu não desvalorizo a componente académica, obviamente, o conhecimento e a solidez de conhecimento. Aliás, é uma área que eu acho que nem sequer estamos a passar por uma boa fase, acho eu. Mas para além disso, é necessário que a universidade se alargue o mais possível para fora de portas, porque senão aquilo é um mundo, como é que eu ia dizer, é um mundo que se alimenta a si próprio. Ou seja, o que acontece é que há muitas pessoas, porque a carreira também pede isso, a culpa não é das pessoas, a culpa é da carreira que é feita assim. Ou seja, o É que o acontece incentivo é que que as existe. pessoas, exatamente, porque as pessoas, como é que uma pessoa vai para a faculdade, sendo muito bom aluno e tendo logo muito bom currículo? Para isso, tem obviamente que sair quase da licenciatura e ingressar logo num doutoramento, num pós-doutoramento. Ou seja, a ligação dessas pessoas ao mundo exterior é muito reduzida. E, portanto, cada vez as pessoas se queixam mais, que as pessoas chegam ao mundo do trabalho e têm que praticamente começar tudo de novo, porque a universidade não deu essa resposta, porque a universidade está feita de uma maneira em que não privilegia isso. Portanto, isto que eu estou a dizer não é novidade nenhuma, mas toda a gente que anda cá fora sente isso, mas é de facto difícil mudar. Eu acho que está a mudar Sabe gradualmente. que noutras conversas que temos tido aqui, no Sala Cheia, já agora este nome foi criado justamente pelo Duarte, que veio ao bocado, Duarte Martins, a seu antigo aluno da FADEU, portanto, curiosidade. Alguns convidados têm tocado em algum ponto que vai bater no mesmo, que é o modelo do ensino superior, nomeadamente em Portugal, tem que ser altamente renovado, sob pena de se pôr a jeito, de ser verdadeiramente arrasado, desde logo, pelas grandes instituições internacionais de ensino superior, até por causa do advento do online que veio tornar isto muito mais possível, mas também pelo aparecimento de modelos mais alternativos. E o Pedro Santa Clara, que é uma das pessoas que nós também aqui já entrevistámos, enfim, falou muito disso. Será um episódio antes ou depois deste seu. E, portanto, eu queria perguntar-lhe se partilha desta visão de que, enfim, o modelo que se segue hoje em Portugal é de facto anacrónico e que pode, se não se tomarem medidas importantes no curto prazo, podemos estar aqui a ver o princípio do fim, tal como conhecemos hoje o sistema de ensino português. Hugo, sim, direi de imediato que sim. Só tenho aqui uma ressalva que é o seguinte, que é nós muitas vezes olharmos para nós e pensarmos que isto é uma coisa tipicamente portuguesa, e não é. O publish or perish não é uma coisa tipicamente portuguesa. E as pessoas, para publicarem muito, é assim que se sobe na carreira, não há outra forma. O Hugo pode ser um excelente profissional, pode ter uma reputação internacional na sua carreira. Quando vai concorrer para um lugar na universidade, podem dizer o contrário, mas esta é a realidade. Aquilo que vai contar é o número de artigos que o publicou, o índice de impacto dessas revistas onde publica, o número de citações que foram feitas sobre si, etc. Isso é o aspecto essencial. Tudo o resto depois conta muitíssimo menos. E isso é internacionalmente. Isso é uma coisa que as universidades não estão a conseguir ultrapassar, porque depois também há aqui um autêntico negócio à volta, por exemplo, das revistas. As revistas científicas é uma coisa que ainda não percebi porque é que, muitas vezes, houve pessoas a dizer, mas quer dizer, uma pessoa publica um artigo numa revista, muitas vezes tem que pagar por página. Depois, as revistas mandam os artigos para revisores aos quais não pagam. E, portanto, reparem, é um modelo de negócio fantástico. As pessoas, muitas vezes, para publicar, têm que pagar por página. Depois, eles praticamente não gastam dinheiro porque as revisões são feitas por pessoas. E agora está a acontecer uma coisa mais interessante, é que
Eu, por exemplo, com toda a sinceridade, já não faço revisões há muito tempo. E uma das razões que não faço revisões é porque, felizmente, já não preciso do meu currículo para isso. Então, o que é que acontece? Quem é que faz muitas vezes revisões? Pessoas mais júniores, que precisam disso, vão pôr no currículo deles, revisor oficial da revista International Journal of Sport Physiology, o que seja. Esta inventei agora. Mas isto para dizer que há aqui depois também quase que uma situação muito difícil de perceber para onde é que nós vamos parar, mas não é só portuguesa. O que eu acho que está a acontecer para contrariar isto é o aparecimento das pós-graduações. E os MBAs, etc., mais na área da gestão e da economia, mas as pós-graduações em qualquer atividade, essas sim, são muito mais direcionadas para o mundo profissional, em detrimento, por exemplo, dos mestrados. Aliás, as Claro. faculdades começam a mudar exatamente por isso. Não, mas isso eu entendo, mas o meu ponto até tinha mais a ver com o seguinte. Hoje, enfim, ainda vai sendo necessário, até porque muitas das profissões são reguladas e, portanto, é preciso terem um carimbo oficial do ensino superior que as sustente, que, portanto, dê acesso a essa profissão, mas vai havendo bons exemplos de formações, não oficialmente de ensino superior, mas que resolvem o problema do mercado. E, portanto, a tal escola 42 é um bom exemplo e isso vai provavelmente multiplicar-se noutras áreas. Ora, à medida que isto vai acontecendo, universidades relativamente pequenas ou instituições relativamente pequenas, como vão sendo as portuguesas no panorama internacional, competirem com os MITs, Harvards, etc., que podem abrir os seus cursos online e emitem um título oficial no fim e no limite podem ter um hub para ter alguma atividade presencial no Porto ou em Lisboa, isto há um risco sério de as instituições portuguesas ficarem reduzidas a uma dimensão muito pequena. Acha que isto lá está, algo que pode acontecer e acha que dentro das universidades este tipo de preocupações vão sendo tidas em conta ou toda a gente está muito metida no seu dia-a-dia igual ao de sempre e corremos o risco da coisa não se conseguir resolver, enfim, facilmente? Hugo, eu quando estava a responder era exatamente nessa perspectiva. Acho que as universidades, os cursos tradicionais, continuam a ser feridos deste problema, e seja cá, seja no estrangeiro. E depois houve este problema não só de aparecerem instituições fora da universidade a fazerem formações muito mais, com um mecanismo muito mais profissional, e também esta questão do online também veio de facto a alterar. Se me pergunta, Hugo, se as universidades estão muito despertas para isso, daquilo que é a minha sensibilidade, não. Mas isto também é sensibilidade, porque eu, de facto, embora tenha muito orgulho em pertencer à Universidade do Porto, não sou uma pessoa completamente dentro destes temas estratégicos da universidade, etc. É um tema que eu me fui afastando cada vez mais, talvez também um pouco por isso, cansa-me um bocadinho este tipo de abordagens. Eu acho que sou um exemplo acabado de uma pessoa que não comecei a não encontrar na universidade as respostas para aquilo que eu queria fazer e, portanto, comecei a fazer fora, comecei a fazer outras coisas que são muito mais entusiasmantes. Mas sim, eu diria que nós vamos ter um problema, particularmente com este tema do online. Porque o que se vai passar nas universidades é o que se está a passar, por exemplo, no IT em Portugal, que é as pessoas estarem aqui e estarem a trabalhar em empresas na Alemanha. Claro. Quando foi da Troika, saíram 150 mil portugueses, não sei o quê, não é? Mas saíram. Agora há gente que não sai e que fica cá, só que não está a trabalhar cá em Portugal. E, portanto, mas está aqui, está a trabalhar remotamente. Isso também da formação está a acontecer. As pessoas cada vez estão a procurar mais. Agora, nós também temos que ter uma coisa. Esses cursos são muito caros. Nós temos que ver que vivemos num país que continua pobre. E, portanto, é por isso que eu acho que estas diferenças cada vez vão se acentuar mais. Porque é a mesma coisa que o Erasmus. O Erasmus talvez tenha sido dos programas com mais impacto na sociedade portuguesa. Mas quem é que foi para Erasmus? Os meus filhos foram para Erasmus e tive que pagar algumas partes. Ou seja, o que vai acontecer é que as pessoas que não têm, há pessoas com imensas capacidades, com imensas competências e que não têm essas hipóteses. E, portanto, o fosso cada vez vai se aprofundando mais. Mas isto, pronto, eu estava a derivar porque é um tema que a mim me preocupa um bocadinho, que é, eu não vejo o país a diminuir estas desigualdades, é uma coisa, mas não tem nada a ver com este governo ou com os outros. Já agora pergunto-lhe o seguinte, porque vem a propósito, enfim, deu aulas muitos anos
e, portanto, cada ano vinha uma nova fornada de estudantes, não é? Como é que tem visto essa evolução? É daqueles que acha que, de facto, temos um problema crescente na qualidade dos recursos humanos ou como vêm dos níveis de formação anteriores? É uma coisa que sempre existiu, não há alterações? Qual é a sua perspectiva e o que é que acha que se podia fazer, seja como for, para melhorar um bocadinho as coisas a montante? Ou eu vou ser, assim, um bocadinho politicamente incorreto relativamente àquilo que é, como agora se diz, o mainstream, não é? Eu não acho nada, nem de longe nem de perto, que esta seja a melhor geração, a geração mais bem preparada de sempre. Mas nem pensar. E muitas vezes as pessoas falam disso porque não estão em contacto com, agora já nem se pode dizer alunos, com os estudantes, não é? Embora aluno tenha muito mais tarde, dado que eu tenho alguns que não estudam, portanto não podem ser estudantes que não estudam. E portanto, mas pronto, mas agora fica mal dizer alunos. Um, e o que eu estava a dizer é o seguinte, o que eu vejo relativamente a outras gerações é o seguinte. Imaginemos, vamos imaginar, aqui pegando no meu telefone, imaginemos que está um gráfico e aqui isto aqui é o melhor, isto aqui é o pior. Eu acho que esta zona aqui, onde estão os melhores, esta geração, lá está, de Erasmus, que tem experiências internacionais, etc., são de facto muito, muito, muito melhores que a minha geração e que as gerações seguintes. Só que, na minha geração, esta linha era muito estreita, mas depois havia aqui uma parte significativa de gente como eu, média. E depois havia uma parte mais estreita de gente, de facto, com Portanto, era uma distribuição mais normal, mais normal, era uma não é? distribuição normal, mas normal com a zona do melhor, portanto, a zona, se olharmos para o gráfico, a zona da direita, muito estreita. Agora eu acho que essa zona, esses que estão aí, de facto, são muito melhores. Essa sim, essa é uma geração altamente preparada. Só que o meio é muito mau. Ou seja, Portanto, o nível a média médio foi dos para a alunos, esquerda. muito mau. Eu acho que, quando eu digo muito mau, é mau. Pronto, se é muito, se é pouco, é mau. Eu acho que as pessoas, os alunos, entram na universidade com bases muito reduzidas. A culpa não é, não estou a dizer que a escola secundária tem dificuldades, é que a culpa, ou antes, que a escola secundária não tem dificuldades e é uma questão de facilitismo. Não, o problema é que se começou, ou basta ver as classificações, quer dizer, na minha altura, 14 alunos era uma média verdadeiramente excepcional. Agora um tipo tem 17, não entra praticamente em nada, não é? Portanto, ou entra em cursos com uma médias muitíssimo mais baixas, ou seja, hoje ter média Há uma 18 ou ilusão de 19... que toda a gente é boa aluna. Hugo, veja só fazer uma coisa. Claro que não. Façam só esta experiência, que é verem as médias da finalização, comparem a média de licenciatura com a média de finalização dos cursos dos mestrados ou dos doutoramentos e vejam o que é que vai dar. De facto, hoje dificilmente encontra um aluno que acaba o mestrado com menos de 14, 15. Mas a esmagadora maioria tem 17, 18, 19, 20. Ou Nos seja, mestrados, ou os alunos são muito bons, ou então, e não é verdade, lá está, temos alunos verdadeiramente excepcionais. Eu olho para as minhas salas, eu tenho muitos alunos, eu olho para as minhas salas e vejo, há ali um grupo de meia dúzia de alunos verdadeiramente excepcionais, tipos interessados, querem trabalhar, querem estudar, querem, por exemplo, vou dizer uma coisa, os meus alunos brasileiros, em esmagadora maioria deles, eu tenho muitas vezes projetos, da minha vida pessoal, fora da universidade, muitas vezes, eu acho que em 10, 8 são brasileiros que eu contrato, porque são pessoas que vêm para cá com vontade de trabalhar, pronto, também já há uma seleção para virem para cá, etc. E, portanto, eu vejo essa gente, aqueles alunos que estão à frente, não só brasileiros, mas estou a falar dos brasileiros em muito particular, mas aquela gente que está à frente e que tem vontade de aprender e que fica zangado com os outros, eles são excepcionais. Excepcionais, dá vontade de trabalhar com eles. O resto, não. Eu li outro dia um texto, só que isto agora nunca sabe se é fake, se não é. Mas pronto, sendo fake ou não é, acho que é um jornalista colombiano, acho eu, que dava aulas numa escola superior de jornalismo e desistiu de dar aulas. E disse que foi vencido. Foi vencido pelos telemóveis, foi vencido pelos interesses. E eu às vezes sinto isso, e eu vou dizer, acho que estava aí Duarte, que foi meu aluno, eu acho que até sou muito entusiasta a dar as aulas e acho que consigo olha, agora utilizando essa designação, uma retenção muito alta. Mas eu às vezes fico desesperado. De facto, eu estou a falar... mas o que é que se passa para isso? Eu acho que a quantidade de ameaças que nós temos à atenção e à concentração dos alunos é enormíssima. De facto, e depois esta proteção, quer dizer, tipo, depois disto um aluno que não pode ter telefone, é uma complicação, tudo isto se transformou numa dificuldade enorme
Eu não quero ser, pá, já, pois, é por isso que eu, às vezes mais vale um tipo dar um passo atrás, porque começo a ser um bocadinho rabugento. Eh, Porque isto deixou praticamente de ter regras, as pessoas deixaram de poder exercer a autoridade, mas quer dizer, são professores, são alunos, estou como dizia o senhorzinho Malta na telenovela, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu tenho uma relação excepcional, eu acho que em 40 anos, acho que nunca tive mais pequeno problema. Eh, e, portanto, eu tenho uma relação excepcional com os alunos, eu adoro dar aulas, etc. Eu só não quero burocracias, só não quero que me obriguem a fazer coisas que eu detesto, mas já cheguei a uma altura que aquilo que eu gosto, deem-me alunos, eu gosto de dar aulas com alunos. Agora, deem-me os alunos que estejam interessados. Eu digo muitas vezes aos alunos que se um tipo não está interessado, se não gosta, normal, eu também se for ouvir uma aula de pedagogia, se calhar também não vou gostar e vou cansar, e se for às 8 horas da manhã, se calhar vai-me dar sono, mas é muito mais inteligente ficar em casa do que ir para a aula, porque assim dorme, descansa, não aprende, mas Não vai também na chatear. sala também não está a aprender, e pelo menos não está a descansar. Isto para dizer o que eu às vezes sinto que também estou como jornalista. Acho que estou a começar a baixar os braços. Pronto, querem assim, seja assim, já não sei o Mas que é que é depois fazer. isso, e agora entrando um bocadinho ali no outro mundo ao qual se é indicado, mundo corporativo, mesmo que o filtro seja melhor, enfim, antes, portanto, no ensino, nomeadamente superior, vai haver problemas nas empresas. O que é que as empresas lhe dizem? Ou não há? E as empresas também têm que se adaptar e pronto. Eu tenho também um bias aqui da avaliação. Como eu trabalho com empresas e com pessoas dentro das empresas muito diferenciadas, eu apanho aquela franja de pessoas, de facto, com muitíssimo boa formação. A tal geração, se considerarem essa franja a geração, de facto, eu isso concordo, muitíssimo bem preparados. Portanto, não E é esses são muito bons. representativo do mercado todo, não é? Pois, portanto, eu não tenho eu não trabalho com chão de fábrica, não trabalho com pessoas indiferenciadas, trabalho com pessoas que de facto vão para as melhores empresas, que são as empresas com quem eu trabalho. Pronto, é assim, o mundo é assim, não sei. Portanto, eu tenho um bias. Essa gente é muito boa, eu só trabalho com esses. Mas as empresas não lhe dizem que, porventura, é mais difícil recrutar, ou mais difícil reter, ou... Não, eh, reter é. Esse é um problema, acho que, das empresas, genericamente, que é a retenção de talento. Não é? Mas lá está, estamos a falar de talento, ou seja, de pessoas que têm um grau de diferenciação muito elevado. E esse é um problema. Já não é. Eu trabalho com uma consultora, sou consultora externa, uma consultora muito conhecida, um, e, e, e muitas vezes o problema já não é. Antigamente era vão fazer entrevista, vamos ver e tal. Agora, neste momento, vamos ver se eles aceitam. Já não é, e depois, agora com este outro tema, que é a questão do trabalho remoto, não é? Que é, como já viu, passou-se a deixar de ser o salário o primeiro aspecto a confrontar-se numa empresa, mas se o trabalho é remoto ou se é no escritório. E, portanto, tudo isto está numa alteração. Sabe que eu, assim, nas minhas conferências, muitas vezes digo que nós abrimos a caixa de Pandora. E percebemos refere-se que hoje aqui anda numa luta. ao trabalho remoto, A tudo, no eu acho que a confinamento? tudo. Por exemplo, nós hoje falamos muito de equidade, de inclusão, mas estávamos sempre a falar de quê? De género, de cor de pele, de religião, só que eu hoje estou mais interessado, nesses aspectos, obviamente, mas interessado também numa coisa que a Caixa de Pandora abriu, que é as diferentes de personalidade. Ou seja, o que é que nós percebemos é que hoje em dia há pessoas que nós achávamos que toda a gente podia trabalhar em equipa, toda a gente podia ser líder, não é? Nas empresas, há formação de liderança, todos dá-se um pontapé e sai um líder. É como na minha área, dá-se um pontapé e sai um fisiologista. Agora dá-se um pontapé. No cinema é a mesma coisa, ou nas novelas, não é? As pessoas adormecem modelos e acordam atores. Aqui é a mesma coisa. Adormecem por educação física e acordam fisiologistas. Aqui acontece também a mesma coisa, que é, ou seja, o que eu quero dizer é que, de um momento para o outro, criou-se aqui um grupo de pessoas que apareceram e que saíram do armário, vou utilizar uma linguagem muito conhecida, saíram do armário, dizendo: eu não quero trabalhar em equipa, eu quero estar em casa, o que é preciso entregar? Eu não quero mais essas coisas de team building, eu não preciso gostar das pessoas da minha equipa, eu não preciso ter não quero conversas no final do dia para tomar uma cerveja com os meus colegas, prefiro ficar em casa, prefiro fazer surf, prefiro andar de skate, prefiro fazer crossfit, o que seja, e não, portanto, essas pessoas, que não são assim tão poucas, se juntarmos depois o quiet quitting, não é? As pessoas que de facto estão a dizer assim: está bem, deixem lá vestir a camisola, querem que eu vista a camisola, paguem mais. E isso, o que está a acontecer é que é todo um mundo novo que veio transformar
Eu hoje estou muito ligado a essa área, tenho trabalhado muito, ainda agora estive no maior encontro de recursos humanos do país e falei exatamente sobre isso, que isto é um desafio enorme para os E como é que recursos se humanos. pode, porque eu acho que tem toda a razão, de facto, há pessoas que assumem muito mais do que antes uma dimensão muito mais transacional na sua relação com as empresas, não querem cá saber de frufrus, querem é entregar aquilo que tiverem que entregar e tal. Depois há outras que, enfim, têm uma abordagem diferente e entram no tal quiet quitting, não é? Que é, porventura, ainda mais difícil. Mas que conselhos é que deixa, desde logo para as organizações, para as empresas, para conseguirem navegar estes tempos turbulentos? Porque isto é uma verdadeira revolução. A ser assim como está a descrever, isto é uma enorme revolução, porque, enfim, fomos todos treinados e preparados para uma realidade um pouco diferente. O que é que se pode fazer? Eu acho que eu vou já dizer quais são as duas palavras mágicas para mim, mas de qualquer maneira, eu não sei se não estamos a ser voluntariamente enganados. Ou seja, já havia muitos indícios de que isto era assim. Eu já há muito tempo que ando a dizer, que os soft skills têm que se apoiar em hard science. Não pode ser só dizer que a malta que vai dar as mãos e que vai conseguir e que acredita nos teus sonhos, segue os teus sonhos, essas conversas da treta das redes sociais, isso de facto não é mais possível acontecer. Ou seja, hoje em dia há um corpo de conhecimento produzido a todo momento. Por exemplo, só para dar... Portanto, deixa só ver se eu percebo. O que Sim, estava a dizer é que as soft skills têm que ser assentes, o seu trabalho tem que ser assente naquilo que a ciência já vai dizendo claro, que é como funciona, não é? exatamente. Isso mesmo, isso mesmo. Eu vou-lhe dar um exemplo muito engraçado, que é a questão da felicidade. Hoje, outro dia, andou aí no Facebook uma coisa a dizer que mais vale contratar uma pessoa feliz do que 3 pessoas infelizes. E eu às vezes dá vontade de rir, porque isso até, noutra circunstância, daria um levantamento, porque, quer dizer, a pessoa já é infeliz e ainda mais fica desempregada. Como se a felicidade, eu uma vez disse isso e caiu assim um bocadinho mal, mas ser feliz é como querer ser alto. Também gostava de ter 1,85 m e não tenho. Portanto, e hoje há uma robustez já de conhecimento relativamente, por exemplo, à felicidade, que se percebe que tem uma dimensão, por exemplo, genética. Há pessoas que intrinsecamente, todos nós conhecemos pessoas que intrinsecamente são negativas, que nunca estão bem com nada, que estão sempre tristes, que o mundo está sempre escuro, etc. Mas isso é uma coisa intrínseca, muitas vezes. As pessoas têm muitas vezes umas questões do ponto de vista genético, mais biológicas, têm questões ambientais, e, portanto, isso, como, por exemplo, as pessoas terem menos confiança nos outros, terem dificuldade em interagirem. Então, esta diferença de padrões de personalidade, para mim, é um aspecto que as empresas têm que olhar para isso. E, portanto, isso, os soft skills, não pode ser na mesma sempre coisas com base em coisas motivacionais e com experiência, e com estes chavões que a felicidade aumenta a produtividade. Obrigado! Quem é que não sabe isso? Quando o tipo estiver feliz, se eu estiver bem disposto aqui consigo, eu antes de começar, o sabe que hoje de manhã eu estava a fazer um exame, antes de começar veio o resultado do meu exame, foi ótimo. Acha que eu não estou muito mais bem disposto agora do que se estivesse a dizer, olha, vamos ter que repetir tudo, vai ter que fazer um exame tal, porque há aqui um marcador que não está bem. Como é que acha que eu ia reagir? Agora, é possível uma pessoa receber uma resposta dessas e continuar feliz e continuar cheio de energia, sabendo que alguma coisa se pode ter acontecido de errado? Isto mesmo... E depois, pronto, se nós quiséssemos entrar um bocadinho para as neurociências, percebíamos que isto tem uma matriz biológica. Portanto, esse é um ponto. Acho que não podemos continuar com estas conversas que não passam muitas vezes de conversas sem a mais pequena fundamentação. O segundo ponto, e era a pergunta que me tinha feito, eu acho que há duas palavras aqui fundamentais, que é justiça e confiança. Eu acho que as organizações têm que ser mais justas relativamente ao não pode pedir a um miúdo que ganha, que sai da universidade, capaz, que vai para um lugar, consultor, uma coisa qualquer, a ganhar 700 euros por mês, ou 800, ou 900, ou 1000 euros por mês, pedir que ele trabalhe 12 horas, 13 ou 14 horas por dia, que é o que acontece muito frequentemente, trabalhar aos fins de semana, etc. E depois terem um salário que não representa isso, e depois justiça relativamente a tudo o resto. Ou seja, o que há, muitas vezes, uma disparidade enorme entre aquilo que as pessoas de topo, que são as pessoas com quem eu trabalho, oferem, as condições que têm relativamente às pessoas que estão muitíssimo capazes, mas que estão num nível significativamente inferior. E depois ainda tem outro problema, é que essas pessoas, muitas vezes, que estão no topo da responsabilidade das empresas, muitas vezes não têm a mais pequena noção das condições em que as pessoas que estão
no dia-a-dia, no seu trabalho, etc., tem muito mais dificuldades. Faz lembrar o trabalho remoto. Eu, quando costumo dizer fazer trabalho remoto num T4 mais um recuado vista mar é diferente de fazer num T0 em que tem que se tirar as migalhas da mesa, vou para o computador, etc. As coisas são muito diferentes. Em primeiro lugar, justiça. Eu acho que tem que haver uma maior justiça relativamente. Eu trabalho muito, sou muito competente, tenho que ganhar mais. Porque senão entramos no mesmo problema que nós criticamos na função pública, que é um dos problemas que nós temos, que é, independentemente de eu fazer bem o meu trabalho ou mal, vou ganhar quase sempre a mesma coisa. Esse é um ponto, justiça. O segundo é confiança. As pessoas têm que confiar, tem que haver cada vez mais confiança nas organizações. Eu acho que às vezes não há. E as pessoas, reparam, se nós olharmos para trás, esta questão das pessoas dizerem que queriam vestir a camisola da empresa, que faziam aqueles off-site, em que faziam pá, e de um momento para o outro, assim, acabou isso. Quando lhes deram a oportunidade, acabou. Eu não quero nada disso, não quero saber disso para nada, não quero pôr lá a camisola da empresa. O que é que vocês querem que eu faça? Que entregue com qualidade eu faço isso. Pagam-me mais nada. Querem mais, pagam-me a mim. Ou seja, deixou de haver, muitas vezes, confiança. No outro lado, as pessoas muitas vezes percebiam que muito daquilo era para as pessoas produzirem mais, fazerem mais, retirarem mais. Portanto, eu acho que estes dois aspectos são essenciais. Justiça e confiança. Eu, quando confio no meu manager, eu, quando confio no meu partner, eu consigo dar muito mais. Eu, quando vejo que eles são justos comigo, eu consigo dar muito mais. Eu acho que são as duas coisas. Não vale a pena só pensar na motivação extrínseca. A motivação intrínseca é decisiva. E eu acho que Mas nós deixamos passar isso. é evidente que pode haver decisões, enfim, arbitrárias das empresas, e são todas arbitrárias em última análise, mas decisões que são contraproducentes, nomeadamente uma assimetria salarial muito marcada, mas há uma coisa que as empresas também não conseguem de facto fazer, ou dificilmente conseguem fazer, que é inventar recursos. Tentam, enfim, gerir da melhor maneira para conseguir produzir mais e ganhar mais dinheiro, mas não se consegue definir os retornos, não é? Não se conseguem impor. E, portanto, isto às vezes a vida dos gestores também não é fácil, porque não é só não querer pagar mais às pessoas, é muitas vezes os negócios não dão. E quando estamos em Portugal, desde logo as PMEs a terem que disputar o dito talento com empresas internacionais, a tal referência que fazia há bocado às alemãs que vêm aqui recrutar portugueses, isso torna-se mais difícil. Como é que também se pode, na perspectiva das empresas, enfim, exigir um pouco mais das pessoas, assumindo que há aqui o mínimo de tal justiça e confiança, como diz, mas também enfim, cobrar um pouco mais, porque também vai às vezes existindo e vai havendo muitas queixas de muita gente que as pessoas também desistem porque não lhes apetece ou porque há uma cultura um bocadinho displicente. Acha que isso pode acontecer antes de mais? E o segundo, o que é que diria que as empresas podem fazer? Hugo, eu quando me refiro a este tema da justiça, é óbvio que me estou a referir a um tipo de empresas em que a decalagem entre o salário do colaborador, agora também não se Administrador. diz trabalhador, tem que ser colaborador, embora não é uma palavra que seja adequada. Colaborar é uma coisa, trabalhar é outra. Mas entre um trabalhador menos diferenciado e o topo, eu obviamente que não me refiro às PME, porque nessas empresas, ou pronto, nas pequenas empresas, nas médias é um bocadinho diferente, nas pequenas empresas isso basicamente não acontece. E, portanto, a questão da justiça já está praticamente resolvida, porque as pessoas percebem que têm que dar, sob pena, se não derem, a empresa vai ter mais dificuldades e, portanto, toda a gente vai acabar por ser prejudicada. Eu estou-me a referir muitas vezes, pronto, lá está, o meu bias, peço desculpa às pessoas que estão a ouvir isto, porque o meu bias é muito este. Estou Entendo. habituado a trabalhar com empresas de dimensões muito grandes e aí é que se nota muitas vezes esta falta de equidade, uma disparidade muito grande. Eu acho que tem que se ter um certo cuidado. Eu acho que hoje, particularmente, nos tempos em que estamos a viver, agora, não é há 10 anos atrás, agora, nem há 3, é agora, eu acho que nós temos de ter um bocadinho de respeito pelas outras pessoas. Eu não consigo perceber os salários que se pagam, pronto, para não falar das empresas, que é para não ferir suscetibilidades, no futebol, em que as pessoas ostentam, em que há uma ostentação gritante relativamente à riqueza. E isso é uma coisa que eu chego a ser ofensiva. É um bocadinho como a felicidade. Estar sistematicamente a falar sobre a felicidade é um bocadinho ostensivo. Lembrem-se que há pessoas deprimidas, há pessoas que têm dificuldades, há pessoas que têm a vida toda feita Um 8. num 8.
E pá, não venham falar de felicidade. Por favor, ser feliz, como se fosse uma coisa. Pá, juro, eu já me começo a irritar porque eu vim hoje de um hospital e vejo que vão lá falar àquelas pessoas que estão à espera dos resultados, sobre felicidade, que sejam felizes e que vão muito felizes trabalhar. As pessoas têm que ter um bocadinho a noção. E é a mesma coisa relativamente às empresas. Não pode, não pode pessoa chegar, na minha perspectiva, hoje em dia, chegar à empresa com Ferrari. Ou ostentando, ou com Rolex Daytona, ou quer que seja, e depois pedir às pessoas, não, vocês têm que dar mais, pá, vocês têm que dar mais. Eu acho que tem que haver uma certa... É a mesma coisa de pôr fotografias no Facebook de férias, pá, em sítios paradisíacos. Acho que tem que ser um bocadinho de cuidado. Há pessoas que não conseguem sair daqui. Desculpa, eu às vezes, politicamente, até nem sei onde é que me situo. Quem me ouvi falar pensa que eu pertenço a outros partidos. Eu até me considero uma pessoa... Nem sei como... Mas, isto para dizer que isto tem muito impacto. Eu acho, daquilo que eu conheço e da minha experiência ao longo destes anos, eu acho que tem muito impacto nas pessoas. Quando vêm, não, do outro lado, há também essa vontade de fazer as coisas, há vontade, há solidariedade, as coisas estão a correr bem, vamos repartir as coisas, acho que isso é um aspecto decisivo. E depois esta questão da confiança. As pessoas têm que ter confiança. Se não tiverem confiança, eu acho que a confiança... Então, o que é que as empresas... Há bocado dizia que muita da formação que vai havendo historicamente nas empresas é lá... Enfim, são aquelas questões da liderança e coisas muito motivacionais que podem ter eventualmente ali um impacto, um hype naquele momento, mas depois podem ter pouca transferibilidade, não é, para o dia a dia. Então, o que é que recomenda para que sejam formações que possam, de facto, trazer o impacto que as empresas precisam e que as pessoas precisam? Só que um parênteses, eu quando me refiro a esses aspectos, mais destes soft skills mais tradicionais, eles continuam a ser importantíssimos. Não retiro. Aliás, mesmo as questões motivacionais, eu acho que eu outro dia eu estava a fazer um workshop para um banco de manhã, pronto, em que eu falava destes temas, do stress e mais da fisiologia trazida para o mundo das empresas, e à tarde ia um speaker motivacional, e almoçamos, e foi muito engraçado. Em primeiro lugar, eu assisti e adorei. Segundo lugar, durante o almoço ele disse-me assim, só há lugar para tudo, há lugar um bocadinho para a ciência e depois há lugar para o rock and roll, eu estou no rock and roll. E eu achei uma definição ótima, porque as pessoas precisam disso, tipo, não precisa só de ouvir música clássica, pode ouvir outras coisas. Eu, por exemplo, muitas vezes, música clássica deprime, gosto muito mais, aliás, já disse que muitas vezes ouço o Sonho de Menino, do Tony Carreira, portanto, eu compreendo isso perfeitamente. E não deixa de ser para mim tão importante como o resto. Mas, independentemente disso, eu estou convencido que essas continuam a ser áreas fortes. Depois, eu acho que é necessário... Hoje, se perguntar à maioria das pessoas, hoje qual é o grande problema das pessoas? Burnout. Aliás, isto vulgarizou-se, não é? Qualquer pessoa hoje está um bocadinho cansada, tem burnout. Qualquer pessoa tem burnout. Nem sequer sabem o que é que significa burnout, então pronto, ficam em burnout. O pertence também ao mundo do desporto, tem contacto com o mundo do desporto, seria igual ao overtraining. O overtraining no desporto, eu encontrei 3 ou 4 atletas na minha vida. É uma coisa raríssima, embora se fale muito de raríssima. No mundo corporativo, é por isso que há esta semelhança entre o desporto e o mundo corporativo. É o burnout, aliás, os sinais e sintomas são exatamente iguais. Mas portanto, só para perceber, está a dizer que não há... o burnout não é tão frequente como não é. às vezes quer fazer parecer. As pessoas sentem-se cansadas, com a vida desequilibrada, mas burnout até já tem uma conotação clínica. Exato. Portanto, não está bem estabelecido o que é burnout, tem aquelas dimensões. Exatamente, quer dizer, isso é como overtraining. Nós não temos, é um termo para overreaching, que nos atletas temos. É uma coisa que um atleta está muito cansado, não está a recuperar, para 4 ou 5 dias e ele fica bem. E nós é a mesma coisa, estamos muito cansados, dizendo, ok, vou tirar agora 3 ou 4 dias para recuperar e volto outra vez. Pronto, e isso não é burnout. Isso é cansaço, em 3 ou 4 dias passa. O burnout, muitas vezes, precisa de medicação, precisa de suplementação farmacológica, etc. Portanto, isto para dizer que, se pensarmos bem, muitas vezes são estes temas do equilíbrio, de como é que nós conseguimos ser mais resilientes. Porque, eu costumo dizer, aquilo que eu falo é como se fosse uma equação. No numerador está o trabalho. O trabalho... eu lembro-me de ter feito um briefing para uma empresa e a pessoa disse-me assim, você faz, professor, ele se chamava professor. Felizmente nas empresas que acabou isso do professor e do doutor, é tudo José Soares, eu acho isso uma maravilha. Mas, repara uma coisa, não vá dizer para lá que isto é para trabalhar menos. Exatamente. Portanto, isto não vai abrandar. Isto vai continuar assim, muita exigência, isto vai ser assim. É exatamente como eu pensava que aos 55 anos estava no Brasil reformado, não é? Eu tenho 63, vou fazer 64 e nunca trabalhei tanto como agora. Agora, o que é mais importante é o denominador. O denominador é como nós, utilizando o termo da economia, acumulamos esse impacto.
E aí, para mim, é que vale a pena investir muito. Porque é por aí que as pessoas falham. As pessoas começam a ficar mais tristes, com menos, agora utilizando aquela linguagem que as pessoas gostam, com menos engagement, mais desconfiadas. Isso muitas vezes tem uma razão biológica. As pessoas estão muito cansadas, as pessoas precisam de recuperar. As pessoas E precisam o que é que se pode saber... fazer, então? Portanto, já que não é por retirar quantidade de trabalho, no fundo é o que estamos aqui a dizer, não é? Eu acho que é ser mais eficiente no trabalho. Ou nós não somos eficientes no trabalho. Mas não é só cá. Porque nós muitas vezes, quando uma pessoa sai daqui... eu tive uma experiência interessantíssima com um projeto que tive no Canadá. Quem está a ouvir, se calhar, depois pode ir ver uma série na Netflix que se chama Take Your Pill, que é a utilização de um medicamento, não suplemento, desculpa, de um medicamento Adderall para déficit de atenção e para a atividade, e que está a ser utilizado nos miúdos que estão a entrar para a universidade, para fazerem os exames, e que está a ser utilizado no mundo corporativo. Nessa empresa, em que eu estive, uma empresa enormíssima, eu tinha reuniões individuais e eu acho que 20% das pessoas tomavam Adderall. Eu digo acho porque algumas sabia. Umas disseram e outras não disseram, mas eu percebi. Essa É empresa, uma coisa era uma absolutamente empresa assustadora, não é? assustadora. Não venham só dizer que é em Portugal. Aquilo era uma empresa que no edifício acho que trabalhavam 8 mil pessoas. Tinha 18 andares. Eu vi o restaurante era relativamente pequeno, sofisticado, até veja já o nível de diferenciação. Tinha umas garrafinhas para aqueles sumos no self-service, e uma delas era Dopamine Booster. Veja, põe a Dopamine Booster numa empresa cá e a esmagadora maioria das pessoas nem pegava porque tinha medo que fosse algum medicamento. E, portanto, eu vi que o restaurante é relativamente pequeno e pensei, isto é estranho, pá, como é que vão descer aqui pessoas à hora do almoço? Vai ficar completamente cheio. Não, nada. Almocei tranquilamente. Depois o que é que eu percebi? As pessoas todas praticamente almoçavam na secretária. Computador ao lado, um Tupperware, isto sem fazer publicidade. Ou seja, a trabalharem e a comerem ao mesmo tempo. Para não Embora perderem um depois... minuto, não é? Portanto, este ambiente é altamente disfuncional. Isto é, como eu costumo dizer, não é? Isto é uma maravilha para mim, que trabalho nestas áreas. Isto foi uma vez como eu fui uma vez a um programa de televisão com um famoso médico que trabalha nestes temas da obesidade. Assim, não sei se acho que não é muito boa ideia um tipo andar a vir a falar disto. Deixa ver. Se não houver obeso, deixa de ter trabalho. Isto é um bocadinho a mesma coisa, não é? Como para mim... Mas o que é que se pode fazer então enfim, vamos lá ver. As empresas não podem baixar a produtividade, não se pode, portanto, provavelmente trabalhar menos, ter-se-á que trabalhar melhor e as pessoas estarem mais preparadas para aguentarem os tais impactos. Que conselhos práticos é que deixaria? Hugo, sabe, em primeiro lugar, eficiência. Nós não somos eficientes. Eficiência, eu vou-lhe dar um exemplo. Nós tínhamos reuniões na universidade, ou temos reuniões na universidade, e eu pensei que as nossas reuniões eram altamente disfuncionais, com uma pouca produtividade no final, começavam a tardar mais horas, as pessoas estão com os telemóveis, ou o que quer que seja. Eu fui para o mundo das empresas e muitas vezes faço uns inquéritos antes de começar e pergunto, no final de uma reunião de 1 a 5, com que frequência é que diz o que é que eu estive aqui a fazer? É assustador o resultado. Em empresas que nós olhamos para elas e dizemos, são modelos de eficiência. Não são. Nós, por princípio, não somos eficientes a organizar as coisas. Não planeamos. Eu vou dar um exemplo que eu uso muitas vezes, que eu acho que é paradigmático. Se for à Alemanha, dificilmente consegue comprar uma extensão. Sabe a que é que eu estou a referir-me? Aquelas extensões. Que em Portugal é uma coisa habitualíssima. Porquê? Porque não foi planeado, portanto precisamos de pôr as extensões porque as tomadas que puseram nas paredes não chegam, estão longe a uma coisa qualquer. A Alemanha não há praticamente. Isto é uma coisa engraçada, porque tem a ver com planeamento. Nós planeamos mal as coisas. Os alemães dizem uma coisa que é engraçada. O tipo tem que ter tempo para se divertir. E nós muitas vezes não fazemos isso. Portanto, muitas vezes trabalhamos até às 8 porque perdemos tempo durante o dia. E eu talvez, para mim, eu tenho limitações do ponto de vista intelectual. Não sou nem de longe nem de perto um tipo muito inteligente. Sou trabalhador, mas fundamentalmente sou muito organizado. E, portanto, eu ponho toda a minha energia em duas coisas. Em me organizar e depois em recuperar. Claro que estamos agora a falar de instrumentos práticos, é aquilo que eu faço da minha vida profissional, é falar e tratar destes temas. Mas, utilizando dois grandes como é que se chama? Dois grandes assuntos, eu acho que nós não nos organizamos de uma forma adequada, a todos os níveis, ou é impressionante a disfunção de algumas organizações. É impressionante. Uma pessoa não pensa assim, isto é na função pública. Eu venho da função pública, eu sei bem que é. É preciso
papéis para isto, papéis para aquilo. E nas organizações, agora, por exemplo, com a proteção de dados, com a cibersegurança, ou não consegue fazer nada praticamente. Nós ainda agora tive um projeto interessantíssimo nos alunos da MBA, tivemos que interromper, eu era tutor desses alunos, interromper numa empresa por causa dos NDA, porque é que não se consegue fazer absolutamente nada. Ou seja, as medidas... Non-disclosure agreements. Exatamente. As medidas são tão restritivas, que não se consegue fazer nada. Portanto, é uma questão de organização e uma questão de, depois da outra parte, que é como é que eu posso energizar-me no sentido de eu conseguir dar tudo e quando acaba o dia dizer assim, eu terminei. Por exemplo, um dos grandes problemas das pessoas é que não conseguem desligar. Ou, veja ao que nós chegamos. Há pessoas que mandam mails à meia-noite e tem quase um disclaimer que diz: não se sinta obrigado, este e-mail foi enviado fora de horas, não se sinta obrigado a respondê-lo. Então, para que é que mandou? Não é? Para que é que mandou? Porque é que ele vai criar logo na pessoa. É isso que às vezes eu percebo dos níveis hierárquicos mais altos nas empresas. Isso vai criar, obviamente, um stress na pessoa, uma ansiedade, assim, se eu respondo ou não respondo. Se não respondo, pensa que eu não... Se responde, ele até me pode chamar a atenção, porque afinal respondia uma coisa que não era para responder, que era só para responder no dia seguinte. Ou seja, de um momento para o outro, eu acho que quase, e é isso o meu trabalho, é um bocadinho isto, é quase passo a passo e ver nos pontos em que nós podemos ser mais eficientes na organização e nas próprias pessoas. Nós também autodestruímos-nos de uma forma completamente absurda. Portanto, não é só uma questão das organizações, que obviamente podem, pelo que estou a perceber, podem e devem ser muito sistemáticas a tentar perceber os pontos de ineficiência e atuar sobre cada um deles, mas cada um de nós também certamente fizer essa análise com algum rigor para a forma como nós estamos organizados, também provavelmente somos pouco eficientes. E, portanto, Exatamente. esta ineficiência toda, qual é o impacto? Tira-nos tempo para fazer coisas mais prazerosas, é isso? Para descansar, Claro, porventura? claro. É aquilo que eu estava a dizer, não temos tempo não temos tempo para nos divertirmos. Outro dia estava em casa e liguei a um amigo meu e eu estava a ver um filme de desenhos animados. E estava-lhe a dizer, olha, estou a ver um filme de desenhos animados. Ele estava a dizer, pá, como é que tu consegues ver filmes de desenhos animados? Como é que tens tempo para isso? Eu preservo muito o meu tempo livre, até porque por uma razão, ou como sabe, lá está, mais um paralelismo. Um atleta, a partir de uma determinada altura que a idade vai começando a passar, onde é que as pessoas têm que apostar mais? Na recuperação. Um doente, muitas vezes, quando está a fazer ciclos de químio, não é a toxicidade da droga que fez parar o tratamento ou que fez alongar os tempos de espera. É a capacidade de recuperação da pessoa que não recuperou. Tem os leucócitos baixos, tem o ferro baixo, a hemoglobina baixa, tal. Vamos ter que adiar este segundo ciclo ou terceiro ciclo. Em nós é exatamente a mesma coisa. Eu, à medida que eu vou envelhecendo, à medida que os anos vão passando, eu percebo que cada vez mais é importante para mim o tempo de recuperação. E, portanto, eu coloco todas as minhas moedas na recuperação. Para isso, o que é que eu faço? Para recuperar, eu tenho que ter tempo. Para ter tempo livre, eu tenho que ser muito eficiente no que estou a fazer. Portanto, o que E a acontece recuperação em concreto pode consistir em coisas como o quê? Agora, em parar, em utilizar aquilo que se chama o pensamento divergente, que é, nós agora vamos parar. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ou, nós vamos acabar nessa conversa, eu vou de imediato clicar noutro link e vou entrar numa reunião. Não deveria fazer isso. E muitas vezes não é possível, não deveria fazer. Mas vou ter que fazer. Mas depois disto, eu vou ter que parar, vou ter que desligar completamente eu não uso notificações nos telemóveis. Eu não uso absolutamente nada. Aliás, há um tipo de neuromarketing muito conhecido, que é o Martin Lindstrom, que ele diz que só usa, tem que comprar no LX, no eBay, pronto. Telefones da Nokia, aqueles antigos que só têm aquelas teclas que já não têm correios, não tem nada, porque na realidade nós estamos... já há uma coisa que se chama Phantom Vibration. Tem formação nessa área mais específica, as pessoas que estão amputadas e continuam a sentir um membro fantasma. Nós sentimos muitas vezes o telemóvel a vibrar e não está connosco. É Phantom Vibration. A ligação que temos àquele objeto, não é? É? Tal é a ligação que temos àquele objeto. E depois não é isso. É que isso significa o quê? Biologicamente, lá está, a biologia. É que isso significa que há uma representação mental que ocupa espaço e gasta energia no nosso cérebro. Exatamente como uma representação mental de um cruzado anterior, o que é que seja. E, portanto, isto para dizer que seja os intervalos, seja seja o exercício, seja o apanhar ar, seja o chamado pensamento divergente, seja a hidratação, seja eu acho que é... E depois outra coisa fundamental, que é nós sabemos que conseguimos desligar e relaxar. Só que isto não vai tudo com meditação, nem com tai chi, nem com mindfulness, que agora parece que toda a gente também vai ter que fazer isso. Por exemplo, para mim não funciona. Uma das coisas que as pessoas às vezes não percebem é que isto não é one size fits all. Isto é, para o Hugo, meditação pode ser excelente, para mim não é.
Para mim pode ser, eu sei que gosta de artes marciais, mas eu gosto de boxe, por exemplo. Tem pessoas que detestam, e a mim relaxa-me imenso. Eu, quando estou ali, não posso estar a pensar, tenho que mandar um mail ou tenho agora esta conversa com o Hugo. E, portanto, eu tentei, e acho que as pessoas têm que fazer isso. Eu, às vezes, faço uma coisa que é uma avaliação SWOT, que o sabe muito bem o que é, uma avaliação daquilo que são as nossas fraquezas, as nossas oportunidades, que se faz para o negócio, mas que nós muitas vezes temos que fazer para nós próprios. Aqui estamos a falar das organizações e de nós próprios. Eu faço uma análise SWOT com as pessoas. Ora, quais são as tuas fraquezas? Quais são as oportunidades? Quais são as ameaças? O que é que tu podes fazer? E depois, em última análise, o que é que eu posso fazer? O que é que eu tenho que continuar a fazer? O que é que eu tenho que parar? E o que é que eu tenho que começar? Estas três coisas são decisivas. E nós, muitas vezes, estamos muito habituados a fazer sobre negócio e não estamos a falar sobre nós. Isto é um conjunto enorme de coisas que eu vou... Umas resultam, outras não resultam, mas resultam durante 5 dias e para outras Mas, no pessoas... fundo, temos consciência de quem somos e como operamos, diria, e tentamos e se calhar experimentarmos coisas diferentes para ver também aquilo que melhor resulta, mas com essa noção de que é preciso parar, ter tempo para recuperar, para depois voltarmos a produzir com afinco. E, portanto, isto aplica-se não só às pessoas, mas às empresas. Eu não quero tirar demasiado tempo, já sei que já estamos aqui a entrar no limite daquilo que é, enfim, o tempo que tínhamos combinado. Eu queria só para entrar aqui nesta reta final, perguntar-lhe o seguinte. Como é que, uma questão um bocadinho mais pessoal, que é, como é que consegue sair de um sistema onde operou durante tantos anos, o sistema da academia, portanto, com regras bem estabelecidas, boas ou más, não interessa, mas eram as regras, os sistemas de incentivos estavam claros, e, portanto, estava habituado a trabalhar naquele sistema para um mundo muito mais caótico, sem rede, em que tem que inventar a sua função de novo, criar novas realidades para si, definir as suas funções, o seu trabalho. Como é que conseguiu fazer isso e como é que vai fazendo este processo? Há uma expressão para isto que é energia espiritual. Eu perdi um pouco a energia espiritual com a universidade, ou seja, a questão da confiança, a questão da justiça, por exemplo, foram coisas que começaram a ter algum impacto negativo em mim. E isso fez com que eu começasse a ficar um bocadinho cansado daquele ambiente. É um ambiente, muitas vezes, que se quase autofágico. E portanto, hoje eu diria que eu tive que encontrar... Eu sou extremamente curioso, não sou muito culto, deveria ser muito mais do que sou, sou extremamente curioso e acho que me sou relativamente atualizado. Também esta ligação, esta consultora, a Deloitte, não tem mal nenhum, com quem eu trabalho, obriga-me a isso. A eu estar constantemente atualizado, trabalho com gente muito diferenciada, depois trabalho com áreas que para mim foram completamente novas. Isto, como seja inteligência artificial, ou machine learning, ou o que é que seja, e isto, para mim, é uma fonte de energia permanente, quer dizer, para mim sempre, eu gosto sempre de aprender, de ouvir diferentes coisas, etc. A universidade chega-se a uma altura que aquilo é tudo muito, muito igual, muito parecido, muito rotineiro. Não sei se é bom, se é mau, não interessa. Eu acho que já fiz durante muitos anos, acho que cumpri bem o meu papel, ainda não me vou reformar já, mas quer dizer, este ano decidi só fazer esta paragem, porque estava a ser demasiado para mim. Mas como é que fez esta reinvenção? Como é que se conseguiu passar desse tal sistema muito mais, enfim, que já conhecia para uma nova realidade? Alguma prática, alguma forma de interpretar as coisas que levou a cabo? Eu acho que é intrínseco. Comecei a desacelerar de um lado, comecei a ficar desencantado com um lado. E isto acho que é como numa relação, quer dizer, a pessoa começa a deixar de estar apaixonada e começa a se apaixonar por outra coisa qualquer. Pode ser, no meu caso, poderia ser outra mulher, ou poderia ser um carro, ou poderia ser outra coisa qualquer. Quer dizer, eu começo a ficar cansado do meu carro, começo a gostar de outros. Começo a ficar cansado da minha namorada, se calhar encontro encantos nas outras. E aqui é exatamente a mesma coisa. Comecei a ficar desencantado, essa falta de energia espiritual, quer dizer, começava a não sentir engagement, a dar aulas. Portanto, foi pegando a dar aulas eu sempre tive. O problema é tudo o resto. Portanto, pegou na sua energia e foi canalizando-a e naturalmente as coisas foram aparecendo. Repare, não foi só canalizar, é que eu canalizei e depois fui regado. Fui regado por outras pessoas que me puxaram para aqui, para lá, para aqui, para lá. Depois desta reunião, vou ter uma reunião
Interessantíssima, interessantíssima. Com um piloto internacional, vai ser uma reunião espetacular, vamos analisar, vamos as análises dele, o que é que temos que fazer, o que é que não temos que fazer agora para a próxima época, pessoa que acho que todos vão ouvir falar dele. É uma coisa fantástica, percebe? É uma coisa de uma... dar uma aula é ótimo, mas depois saímos de estarmos a falar esta conversa que está a ser interessantíssima, depois logo a seguir tenho aquilo, você não precisa são eles que me dão energia a mim, não sou eu que dou energia a ninguém. Entendo. Professor, o que é que faz de um professor um bom professor? Em primeiro lugar, eu acho que é, de facto, a paixão por dar aulas. É isso que me move. Eu gosto imenso de dar aulas. Eu acho que é isso, que é a energia espiritual e o identificar-me. Eu estou aqui no meu meio. Isto aqui gosto eu. Agora não me peçam mais coisas. Não me peçam coordenador, diretor, disto, daquilo. Já tive esses períodos todos. Já fui diretor, já fui presidente do Conselho Científico, já fui diretor do meu gabinete e continuo, mas pronto, formalmente, de facto, não sou diretor de nada. Agora, dar aulas, ponham-me com alunos à frente, isso eu adoro. Alunos interessados, melhor ainda. Por isso é que eu gosto mais de dar aulas às pós-graduações. E o que é que sente quando tem uma sala cheia? Faço esta pergunta a todos os meus convidados porque justamente o nome do podcast é Sala Cheia. Portanto, o que é que sente quando tem uma sala cheia? Seja na universidade, seja numa formação. O que é que sente quando te enfrente? Eu acho que é o que sentem os... Ou às vezes eu acordo de manhã muito cansado, ou porque não dormi bem, ou porque fiz muitas viagens. Eu este ano acho que já fiz 73 voos. E, portanto, muito cansado, às vezes não consigo... E eu penso assim, isto vai ser uma barraca, pá. Eu não estou bem para... só que depois caio, claro, não é? Mas a energia do tipo olhar para uma sala cheia de alunos que se levantam às 8 da manhã e que vêm assistir a uma aula de fisiologia, não é? Ou para ir falar a uma organização, um evento qualquer, e temos a sala cheia, aquilo, a sala cheia, pronto, esse nome é interessantíssimo. A sala cheia eu acho que é a nossa principal, para quem gosta deste tipo de coisa. Para uns será, lá está, às vezes nós não respeitamos estas personalidades. Para uns é o terror, para outros É o combustível. é um boost, olha, é um dopamine booster. Não preciso tomar José Soares, o que podemos ainda esperar de si e onde é que podemos ir acompanhando as coisas que vai trazendo? De mim, eu acho que no meu Skype eu tenho, outro dia estava a ver e gosto imenso dessa expressão que uma vez pus, que é Energizing Your Life. Eu sou um fanático pela energia, por fazer as coisas de forma energizada e, portanto, de mim vão sempre esperar entusiasmo daquilo que eu gosto. O que eu não gosto, faço, lá está, quiet quitting. Depois, Hugo, o que é que vai ser a seguir a minha vida? Não faço ideia. Para mim era impensável o que me tem acontecido na minha vida. Nunca na minha vida pensei que estava a trabalhar nestas coisas. Nunca na minha vida pensei que tinha tido estas oportunidades. Já estive a falar para uma estação espacial internacional. Quer dizer, às vezes, quando me aconteceu isso, tinha que dizer uma frase para um astronauta. Era uma frase... E tinha que ser em inglês, mas pronto, era uma frase que tinha sido validada, etc. Sabia a frase de cor, não conseguia dizê-la, tive que ler. Fiquei emocionado, comecei a chorar a seguir, porque eu disse assim, poxa, pá, eu fui um mau aluno no liceu, estou aqui assim, a propósito. E olho para trás, claro que as pessoas vão dizer, a sorte há muito trabalho. Está bem, mas é preciso ter sorte. Eu tenho muita sorte nesse aspecto, do ponto de vista profissional e pessoal. Sou uma pessoa, um felizardo. Pronto, lá estão, são aqueles que intrinsecamente são felizes, só que eu vejo que há pessoas que são infelizes e que não têm essa sorte. E eu sou feliz. Portanto, nesse aspecto, de mim, e onde é que podemos ir acompanhando aquilo que faz? Qual é o melhor canal? Eu tenho as redes sociais, não é que eu ligo assim muito, mas quer dizer, não sou daquelas pessoas que não vou, não, eu vou ver e gosto de ver, etc. Depois, eu não tenho tempo para fazer, já queria fazer podcast, vamos marcar uma reunião, ou a ver se me ajuda nisso. Fazer uns podcasts, uma coisa qualquer, porque eu depois não tenho tempo. O meu site está desatualizadíssimo, depois não tenho tempo. Porque tenho muitas coisas para fazer. Portanto, vamos vendo... Quero começar a escrever um livro, disse ao meu editor, até sexta-feira vou dar uma resposta, porque ando para aqui enrolar, ou até sexta-feira tenho uma ideia clara do que quero fazer, já tenho o índice, mas está uma porcaria, ou tenho uma ideia clara do que quero fazer, ou então... Portanto, se for sexta-feira desta semana, tem um dia. É sexta-feira desta semana, tenho que ter esse compromisso. Não é? Boa sorte, não então. Posso andar sempre a adiar. José Soares, muito obrigado, então. Foi um gosto. Foi um prazer. O gosto foi um gosto. Boa reunião em seguida e certamente que quem nos está a ver e a ouvir até agora já levou daqui muitas dicas e muita reflexão para ajudar esta reflexão mais ampla que nós aqui estamos a tentar trazer sobre o que é isto da educação, das nossas vidas, da formação, etc. Portanto, mais uma vez, muito obrigado. Eu é que agradeço. Um abraço grande. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado.